Opa, tá chegando ali a janelinha com meu parceiro Santos Neto. Santos, boa noite, meu irmão. Santos, eu quero ler aqui uma pequena biografia aqui sua, aonde Santos Neto, chega, Jesus, tá aqui. Santos Neto, locutor, apresentador e comentarista esportivo que atua no rádio desde o ano de 1977. Uma grande lenda do Rádio Potiguar é o nosso querido Santos Neto. E meu amigo, meu parceiro, eu quero lhe agradecer por aceitar o convite aí feito pelo nosso amigo Felipão aqui, essa voz marcante, viu, Santos, do rádio Felipão, com essa voz dele bonitona, viu? Essa voz marcante do rádio Potiguar também. Tá aqui, Felipão, nos ajudou aí nesse contato. Santos, eu quero abrir agora para você aqui para dar o seu boa noite, aqui para quem nos assiste e dizer que é uma grande satisfação e uma grande honra receber uma figura tão importante do nosso esporte, da nossa mídia esportiva aqui no 65 Esportes. Seja bem-vindo. Obrigado, Cezinha. Boa noite a todos. Um grande abraço para todo mundo. A gente recebeu com muito carinho, né? E com muito prazer esse convite para participar desse bate-papo, e que é muito importante, né? Quando se fala de esporte, é muito interessante, porque o esporte tem colaborado em muito, né, para que, principalmente, os jovens possam bem ocupar o seu espaço, e está aí a Olimpíada como prova, né, nos fazendo tão feliz em ver brasileiros conquistando medalhas olímpicas. Então, o esporte, em termos de comunicação, Cezinha, também precisa de renovação, no rádio, na TV. Então, é muito importante saber que vocês têm interesse na cobertura esportiva. Estamos aqui à disposição de vocês. Sem dúvida, Santos, esse programa foi criado exatamente para isso, para a gente trazer o brilho da nossa prata da casa, principalmente, né? A gente, infelizmente, não tem tantos programas que falem sobre o nosso esporte. Aqui a gente ainda está figurando muito em pauta fora, nacional, mas é porque os eventos estão retomando agora. Muito em breve a gente terá uma pauta aqui riquíssima e cheia, com grandes eventos locais nossos aqui, falando dos nossos grandes atletas que temos aqui. Mas, Santos, deixa eu te apresentar aqui rapidinho. Aqui nessa bancada maravilhosa de hoje, nós temos aqui a nossa querida Isa é do surf, Isa é judoca, jiu-jiteira também, viu, Santos? Ela é do negócio radical, entendeu? Isa por aqui. Maravilha. Nós temos meu amigo aqui, Volney Diniz, aqui, Volney foi atleta de voleibol e comentarista aqui conosco. Volney é da era do voleibol. Joquinha que tá com o vídeo desligado, acho que ele tá com algum problema, mas tá aqui, é João Pessoa, mas nosso querido Joca, tio Joca, também profissional da educação física, atuou aí por vários anos aí com a educação infantil, sempre voltado ao esporte também. E meu parceiro Filipão, que dispensa comentários, essa grande figura ilustre aqui do 65 Esportes. E você que nos assiste, se tiver uma pergunta para o nosso querido Santos Neto, vá mandando por aqui também, e que a gente vai aqui conversando, eu vou passando aqui para Santos e a gente vai trocando essa ideia. Volney, Carlos está dizendo aqui, Volney Santos é meu irmão e tio avô do Pedro Gorque, nosso vereador Pedro Gorque. Quem está dizendo aqui é Carlos Barba dos Santos, viu? Mas, Santos, eu quero iniciar aqui essas perguntas, a gente vai aqui rodando aqui entre nossa galera que está aqui nesse papo de hoje, mas eu queria iniciar a pergunta perguntando, nos falem um pouco de como foi esse começo na rádio, né, numa época dourada, né, e de grandes nomes do Rádio Potiguar. Como é que começou tudo isso ali em 1977, o rádio aí despontando, trazendo felicidades e alegria para toda a população? Como foi esse começo? Olha, Cezinha, realmente foi um ano de ouro, realmente, não é? Tínhamos aqui grandes profissionais, eu me sinto privilegiado, não é, por ter tido a oportunidade. Não foi fácil, né, principalmente porque a gente tinha uma timidez bem acentuada, não é? E a gente tinha um irmão que já era da crônica, o José Augusto, o Super Zé, que infelizmente faleceu muito cedo, com 42 anos, estava fazendo muito sucesso lá na Rádio Verdes Mares, em Fortaleza, quando Deus o chamou. Mas, assim, o Super Zé, ele era o oposto em termos de temperamento. Ele era extrovertido,
não é? Então, assim, era muito compatível com a questão do rádio, que precisa ser muito comunicativo. Então, assim, eu era muito tímido, então, às vezes, quando eu demonstrava algum interesse em seguir a profissão do nosso irmão José Augusto, havia essa coisa, dizer, não, mas você nem fala em casa, né? Assim, não comenta muito em casa, não fala, como é que vai falar no microfone de rádio? Mas aí, Cezinha, tem um aspecto muito importante, não é? Que é a força de vontade. Quando a gente tem força de vontade, tudo, e eu superei, porque eu fui fazer teste em rádio, não é? Mas nada de maneira alguma. Eu o seguinte, olha, Zé, eu nunca falei isso para ele. Então, assim, porque eu deveria, e na profissão, então, inclusive eu entrei no Nordeste, o Aldir Dudman, que é esse locutor esportivo que agora está aposentado, mantinha uma equipe na Rádio Nordeste, né, com muita humildade, e auxiliar de plantão esportivo. Santos, minha potência. Começou a dar uma cortadinha aqui na sua fala, viu? Se você puder só dar uma conferida aí na sua conexão, começou a dar uma cortadinha por aqui. Acho que quem nos assiste também tá... Vamos ver se melhora, né? Vamos ver. Então, assim, a gente teve a oportunidade com o que era na Rádio Nordeste. Mas a gente foi lá, entrou como auxiliar de plantão. E o Neto que era o Nordeste. E de lá, vamos por mais de 40 anos na emissora. Santos, minha potência, está me ouvindo? Deu uma travadinha Tudo bem. aqui no... A gente... pode ser. Veja aí. Mas enquanto a gente vai fazendo esse ajuste aqui, enquanto a gente coloca, eu quero mandar aqui um grande alô para meu amigo Silvinho Arruda Diniz, que está por aqui na nossa audiência também, lá direto de Bahia, Barra do Cunhaú, na verdade, o Caribe do Nordeste. E meu amigo José Ivan Pinheiro também diz aqui, boa noite, grande Santos Neto, uma lenda do rádio esportivo do RN, que eu cito aqui é o saudoso José Augusto, repórter do Crete de Ouro da Rádio Cabugi. Depois foi para a Rádio Verdes Mares, que é que você estava falando aí há pouco tempo. Santos, está me ouvindo bem? Não sei se Santos me ouve bem agora. Rapaz, porque começa a chover, rapaz. Aí a gente fica com ele. Por enquanto aqui que a gente consegue aqui fazer esse contato aqui novamente. Meu diretor, veja aí. Eu vou vendo aqui, ó, meu irmão, meu amigo aqui, essa galera que nos assiste aqui também. Se você ainda não deu o seu joinha, vai lá, dá o seu joinha, compartilha uma entrevista como essa, o nosso querido Santos Neto falando aqui de toda essa trajetória no nosso rádio Potiguar. Potência? Bom, parece que ele voltou. Está nos ouvindo, Santos? Tô. Agora caiu de uma vez aqui. Nosso diretor está acompanhando. Opa, tá voltando aqui. Mas é interessante. Isso aqui, rapaz, eu não sei. Tá chovendo aí, Potência, onde você tá? Começa a chover e fica um pouco. A internet começa a dar uns tiltzinho. Mas é isso mesmo, é coisa do ao vivo, entendeu? É por aí, vamos desenrolando. Ao vivo é assim mesmo, Cezinha. Exato. Vocês estão nos ouvindo, Santos? Não está ouvindo, está travada ali a tela dele. Ivan tá com a gota aqui danado, colocando coisa. Deixa eu ver aqui o que é que ele disse. O Super Zé Augusto passava sempre na rua que eu morava, e foi ele quem me brindou pela primeira vez com um dos decalques. Menino, o Ivan foi longe, viu? Entregou a idade agora com decalque. Se eu chegar para isso agora e perguntar isso, o que é um decalque? Você sabe? Olha, tá vendo aí, ó? Decalques é o adesivo. Lá na década de 90, de 80, se falava de decalque, era o adesivo, viu? É interessantíssimo. Mas, Valnei, enquanto Santos volta aí, não sei se ele está nos ouvindo. Está nos ouvindo, Santos? Tô lhe ouvindo, tá apenas tá dando para lhe ouvir. Ô, Santos, me faça uma gentileza. Me faça uma gentileza para a gente fazer um teste. Desligue apenas a sua câmera, para a gente ver se a sua voz fica boa. É a ajuda dos universitários. Ele pediu para silenciar a câmera. Não, rapaz. Ao vivo é assim mesmo, Santos. Agora, Pronto, vamos continuar. Vamos falando aqui. Daqui a pouco, quando a conexão for melhorando, aí você volta de novo sua imagem, certo? Tá, combinado. Quando começou a picotar aqui, você estava falando ali do tempo da Rádio Nordeste, quando você foi para a Rádio Nordeste, tal, que você entrou como auxiliar, tal, só para continuar o raciocínio. Então, a gente começou lá na Rádio Nordeste, né, como auxiliar de plantão, e em seguida o Justino Neto ele foi para a Rádio Cabugi, porque a Rádio Cabugi fez uma reformulação
lá na equipe, e aí o Justino foi contratado. E nós assumimos a titularidade do plantão esportivo da Rádio Nordeste, e isso no mês de maio de 1977. Quando foi em dezembro do mesmo ano, né, o Justino Neto nos chamou para fazer parte da equipe de esportes da Rádio Cabugi, ou seja, ser novamente o seu auxiliar lá na Rádio Cabugi, porque até então a gente não era contratado pela Rádio Nordeste, né? A gente prestava serviço, vamos colocar assim, né? E aí a gente foi para a Rádio Cabugi como auxiliar do Justino, e em pouco tempo, para ver coisa do destino, viu, Cezinha? Em pouco tempo, o Justino foi ser repórter. Exatamente. Né? Foi ser repórter. Exatamente, Santos. Gostaria de fazer essa pergunta sobre o seu início na Rádio Cabugi. Porque você chegou na Rádio Cabugi em 1978, como você falou, né? Auxiliar de plantão do Justino Neto. O Justino Neto foi se tornar repórter. E na Rádio Cabugi tínhamos uma equipe sensacional, que era o Scratch de Ouro, que era formado por Marco Antônio, que recém-chegado na Rádio Cabugi, em 1977, Hélio Câmara, Souza Silva, José Augusto e outros grandes nomes. Nos fale um pouco sobre essa sua chegada na Cabugi. Isso mesmo, Felipe. Então, quando nós fomos para a Rádio Cabugi, fomos para o plantão esportivo também, né, como auxiliar do Justino, mas com a reformulação da equipe de esportes lá da Rádio Cabugi, o Justino foi deslocado para ser repórter, né, e nós também fomos guindados a fazer reportagem, porque o José Augusto tinha ido para a Rádio Poti, não é? Outros profissionais tinham saído, Walter Oliveira, que na época também fazia parte como repórter, e aí a gente foi ser repórter do América, fazendo a cobertura do América em 78, e foi aí que a gente se profissionalizou, né? Aí sim, a gente foi contratado pela Rádio Cabugi, né? E passamos a ser efetivo. O Justino fazia a cobertura do ABC, né, e eu fui fazer a cobertura do América, já que o Souza Silva também, na época, tinha se afastado da equipe de esportes da Rádio Cabugi. O Marco Antônio Antunes, o garotinho da Copa, estava chegando, os comentaristas Adiodato Reis e Rubens Lemos, era a dupla de comentaristas da Rádio Cabugi na época. E o Wellington de Carvalho veio para ser o plantão esportivo. Bacana, né? Tudo isso, essa interação toda, e como você mesmo disse, né? Com as ironias do destino, né? Você foi para lá, para ser, de repente você já está alçado aí a comentarista, direto ali comandando aquela situação esportiva da rádio, que isso é muito interessante, né, Santos? É isso mesmo, Cezinha. E assim, em rádio, né? Aí, vocês devem tomar conhecimento e sabem disso, né? Que termina a gente não fazendo uma coisa só, né? Então, a gente vai tendo oportunidades e a gente vai aproveitando. A minha vantagem foi que eu já acompanhava o trabalho do nosso irmão, o José Augusto, né? E também assim, a gente acompanhava muito rádio. Então, quando eu cheguei, eu tinha muita vontade, né? Então, quando eu cheguei, eu já manjava muita coisa porque eu ouvia e prestava muita atenção porque eu tinha essa intenção, né? Eu não era um ouvinte qualquer, era um ouvinte que tinha interesse em aprender, né? Então, assim, aí a gente foi ser comunicador, fizemos tudo que o radialista pode fazer no rádio, viu, Cezinha? Ô, Santos, Volney, só um minutinho. Santos, por gentileza, ligue novamente sua câmera, eu acredito que a voz está perfeita, vamos ver se dá certo, porque falando, lhe vendo também, né? Para ver se dá certo aqui. Aí é o tempo que Volney aqui vai fazendo também a pergunta que ia fazer, e na sequência a minha querida Isa também. Muito bem. Vou pedir aqui a ajuda dos universitários, né? Você sabe que tecnologia, né, Sérgio? Esse pessoal mais jovem aqui domina bem. Então, o nosso filho aqui, o Calil, é quem
Me assessora aqui nessa questão. Para ligar a câmera. Show! Muito bom. Show de bola. Estamos de volta. Santos, boa noite. Volney. Boa noite, prazer em revê-lo. Agradecemos mais uma vez a sua presença, sua participação. Pessoa tão famosa, uma lenda da nossa rádio, participando de um programa que ainda busca, né, abrir algum espaço nesse meio tão condensado de informações que é a internet, né? Mas, Santos, eu assisti, eu como ouvinte de futebol, lá na década de 70 do século passado, digamos assim, nós, lembro-me, escutávamos jogos fundamentalmente por rádio. Principalmente quando eu morava no interior, ainda não tinha vindo para a capital. Era um rádiozinho perto de um poste, escutando o Marco Antônio, escutando você, escutando o Hélio Câmara, o Souza Silva, além dos craques da TV Globo, que era uma que hegemonizava naquela época também os ouvintes potiguares. Então, me passa assim na cabeça. É uma mudança muito grande na mídia, né? O rádio, apesar de ainda ter uma enorme importância, uma quantidade enorme de ouvintes, continua tendo, mas vão aparecendo outras mídias e vão se tornando mais dinâmicas, né, que vão buscando outros tipos de apresentadores, de narradores. Como é que fica os grandes narradores, os grandes comentaristas, os grandes radialistas nessa época de hoje? Qual o papel que vocês ainda discutiram nisso? Eu pergunto porque uma coisa importante que eu considero é memória, em tudo. E na rádio, essa coisa é mais necessária ainda, porque se tem muito pouco. Hoje, dois colegas de vocês, dois jornalistas que militam na imprensa potiguar, o Dionísio Olteda e o Marcos Lopes, estão lançando um livro, né? Por exemplo, é um caminho para vocês também? Você pensa em algo desse tipo? Qual é o espaço que você ainda acha que pode ocupar nessa mídia tão modernizada e tão, digamos, dinâmica? Valdir, realmente a evolução, as coisas mudam, as coisas não param, né? Com o rádio não é diferente. O que a gente observa é que o rádio é um veículo que ele tem 7 vidas, como se diz, né? É igual ao gato, ele tem 7 vidas porque por várias vezes o rádio foi citado de que ele morreria. Morreu. Né? Mas ele sobrevive. O rádio tem uma capacidade enorme de se adaptar às novas realidades. Porque na década de 50, por exemplo, no Brasil, década de 40, o rádio AM, ele era único, sozinho. Ele não tinha concorrência. Né? Tanto é que naquela época as pessoas se reuniam nas salas de suas residências para ouvir, por exemplo, o Repórter Esso, que era o grande jornal da época. Né? Então hoje as pessoas param para assistir televisão, naquela época as pessoas paravam para ouvir rádio. E tanto é que a televisão brasileira, Walney, ela foi muito baseada no rádio. Né? A TV americana, ela se baseou muito no cinema, mas a TV brasileira foi baseada muito no rádio. Tanto é que os grandes profissionais de TV, a maioria deles, passou pelo rádio. Né? Chico Anísio, Ari Barroso, né? Faustão, Gugu Liberato, Silvio Santos, né? Hebe Camargo, todo esse pessoal passou pelo rádio. As novelas que hoje fazem tanto sucesso na TV, mas a origem foi no rádio. Né? As novelas que fizeram muito sucesso, Jerônimo, o Herói do Sertão, né? E algumas foram até adaptadas para a televisão. Então, assim, aí veio o rádio FM, o rádio AM morreu. Não, foi mais um veículo para concorrer com o rádio AM. Mas o rádio AM foi se adaptando no caso de segmentar a programação. Né? Aí veio a televisão, porque tem a imagem. É óbvio que a televisão levou vantagem, tinha a imagem, né? Mas o rádio também foi se adaptando. Veja que muita gente, às vezes, no futebol, que é o nosso papo aqui do esporte, veja que no futebol, o que é que acontece? Em muitas oportunidades, tem gente que vê o jogo na TV e ouve pelo rádio, porque ele acha que a narração esportiva do rádio ela é mais dinâmica, ela é mais emocionante. Né? Então, assim,
o rádio, né? O pessoal vai para o futebol, como você mesmo citou há pouco, década de 70, 80, 90, o pessoal ia para o estádio, tinha que levar o rádio. É uma tradição brasileira. Agora tem estádio que não pode levar rádio, né? Porque em virtude de segurança, né? Proibiram o torcedor levar rádio. Mas aí o que acontece? O pessoal vai e coloca, sintoniza o rádio através da internet, né? Então, dos aplicativos. Então, é uma forma de compensar, né? A possibilidade de não poder levar o rádio para o estádio. Então, assim, é renovação. Agora vem as mídias. Eu lembro muito bem também, viu, Baunei? Fugindo um pouquinho do esporte, mas entrando aqui em eleição, a Rádio Cabugi sempre teve uma tradição muito grande de fazer cobertura eleitoral, né, dos resultados da eleição. E aí, quando surgiu a internet também, né, houve muita essa discussão, acabou o rádio, o interesse do rádio, porque o pessoal vai clicar na internet, mas não foi bem assim. Até as últimas eleições que a gente participou da cobertura lá da Rádio Cabugi, a nossa audiência era muito grande. Por quê? Se o rádio tiver presente, não tem nenhum veículo que supere. Não tem. Né? A internet ela é muito rápida. Mas, por exemplo, em resultado de eleição, muitas vezes, né, o que é que a gente fazia? A gente colocava um repórter lá nas sessões. Quando terminava, que saía aquele boletim de urna, o pessoal já começava a cantar o voto. Quando o TRE ia divulgar a primeira parcial, a Rádio Cabugi já tinha divulgado muitos resultados na frente. Então, assim, e sabe que a classe política fica muito ansiosa para saber o resultado da eleição. Então, as grandes lideranças políticas, praticamente todas elas estavam sintonizadas no rádio. Então, o rádio tem essa capacidade. Agora, a internet, o rádio se adaptou à internet. Né? Exatamente. Porque você estava na Alemanha, Felipe, você não conseguiria ouvir uma rádio de Natal. Hoje você ouve como se estivesse aqui, é só ter um aplicativo. Então, o rádio também se adaptou à internet, Felipe. Com os aplicativos de rádio, né, Santos? O rádio tomou, digamos, o que é hoje uma dimensão muito maior. Hoje, como você falou, né, desse caso, né, que hoje você não pode mais entrar no estádio com o radinho de pilha, por causa da questão da segurança, mas o aplicativo, o aplicativo de rádio, através do celular, facilitou muito a vida do ouvinte de rádio. Então, como você falou, o rádio tem 7 vidas, né? Muitos já decretaram a morte do rádio várias vezes, né? E o rádio está aí firme e forte. Isso mesmo. Agora, concretamente, só para responder aí a questão do Valnei em relação aos profissionais mais antigos hoje, né? Primeiro, o pessoal tem que se adaptar a essa nova realidade. E também usar um pouco da linguagem. Agora, tem outro detalhe, né, Valnei? É como um time de futebol. Você tem que ter jogadores mais experientes e você tem que ter os mais jovens, porque não dá para você cobrar de um jogador veterano que ele corra os 90 minutos, da mesma forma que ele corria há 15 anos atrás. Então, no rádio também acontece isso. O bom administrador de rádio, ele pode pegar essa filosofia, né, de pegar a experiência do veterano e a velocidade do jovem, né? E a vontade do jovem aprender. Então, assim, você pode juntar as duas coisas e você pode... O sol nasceu para todos. Então, depende muito de quem vai administrar. Tem gente que opta só por pessoas mais jovens, é um direito também, né? Mas, assim, talvez o ideal fosse você ter esse meio termo, né? E você ter a experiência e você ter a juventude. Isso é que é o ideal. Sem dúvida. Filipão, eu sei que você tem mais outra pergunta aí para o nosso querido Santos. Exatamente, Santos. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, Santos, você que tem 44 anos de carreira, nos fale de momentos inusitados, né, nesses seus, como diria o Hélio Câmara, o nosso saudoso Hélio Câmara, nesses seus 44 anos de janela,
nos falasse de momentos inusitados em coberturas do rádio, seja elas de futebol, política ou outras que você tenha participado. Eu fui muito de estúdio, né? O momento em que eu fiz o trabalho mais externo foi quando a gente fazia cobertura como repórter e fizemos 11 anos de cobertura no América, né? E depois a gente ficou muito no estúdio, que sempre foi mais a minha praia. Eu sempre gostei muito de estúdio. Né? Você pode me colocar no estúdio de rádio 5 horas da manhã à meia-noite, que nem reclamo, não reclamo. Né? Mas, assim, externamente a gente fez essa cobertura do América, né? E a gente lembra, por exemplo, tem um episódio logo no início, quando se usava muito aqueles microfones sem fios pesados, né, o chamado BTP, que era um microfone sem fio na época, era novidade, né? Mas era muito pesado. Era igual aquele Motorolazão, né? Que a pessoa andava com o bicho parecido, tijolo de escuro, né? Exatamente. E aí a Rádio Cabugi tinha dois equipamentos daquele, né? Para os repórteres entrevistarem os jogadores dentro de campo e tal. E não foi passado. Do Ailson Bonifácio, não é isso? Doutor rapaz, grande Ailson Bonifácio, exatamente, Felipe. E aí é o seguinte, não me foi passado a informação, não foi passada a informação de que quando um microfone estava ligado, não é, o outro não poderia entrar, porque só poderia usar um canal para os dois. Então, na hora que fechava um, é que se abria o outro. Mas não me foi passada essa informação. E aí o jogo América e Cruzeiro, no estádio Castelão, aí foi um dos primeiros jogos que a gente fez na cobertura, no gramado, e aí eu fui entrevistar, né, assim, então era para eu entrevistar o jogador do América e o outro repórter entrevistar os jogadores do Cruzeiro. Só que quando eu terminava a entrevista com o jogador do América, como eu não tinha essa informação, eu deixava o meu microfone ligado. O outro repórter não conseguia entrar porque o microfone estava ligado. E aí, como não entrava, eu continuava. Nessa brincadeira, Felipe, e Cezinha, o Volney e a Isa, todos, eu entrevistei os 22 jogadores. Os 22 jogadores que estavam em campo, entendeu? E o juiz teve que falar comigo para sair do gramado, porque eu não conseguia parar, porque eu chamava o outro repórter, quando ele não entrava, eu continuava. Então, assim, aí o árbitro foi lá e disse, meu amigo, eu quero começar o jogo, por favor, se retire, porque eu já está atrapalhando. E aí foi que o técnico, na época, correu lá, mas Santos, o que foi que houve? Eu digo, não, eu estava chamando o repórter. Ele disse, mas você não desligou o seu microfone, né? Então, atrasou o jogo aí uns 7 minutos, 8, mas assim, por essa situação. Né? Então, foi uma situação interessante. Grande resenha, grande resenha. Isa, você está quietinha aí, mas eu quero ouvir a sua voz novamente. Manda aí sua pergunta para nosso amigo Santos Neto. Boa noite, Santos Neto, seja muito bem-vindo. Agradeço a sua visita, estar aqui, né? E eu queria perguntar para você o que você acha da participação feminina na rádio esportiva e se antigamente existia muita discriminação e se ainda há, e como é a participação das mulheres hoje em dia, né? Isa, boa noite. Olha, aumentou muito a participação feminina, muito. Eu acho que era um pecado do rádio, demorou demais, né? A gente ter repórteres, comentaristas femininas, né? Porque sempre foi um meio muito masculino, a questão do futebol, né? Eu não digo que tinha preconceito, eu acho falta de oportunidade, né? Falta de oportunidade, então se cobrava muito. Por exemplo, na Rádio Cabugi, a Rádio Cabugi sempre, por isso que eu digo que eu fui privilegiado, porque a Cabugi, como era grande audiência, ela gostava muito de contratar já pessoas feitas, profissionais feitos, né? Não se tinha muito paciência. A Rádio Rural, aqui, muita gente começou pela Rádio Rural, né? Se começou pela Rádio Nordeste, mas a Rádio Cabugi gostava de trabalhar muito já com profissional feito. Então, assim, tivemos uma experiência na década de 80, né? Mas foi por pouco, com uma repórter chamada Nice Maria. Ela era noticiarista, né? Mas ela era muito dinâmica e gostava muito de futebol. E o Marco Antônio Antunes
apostou na participação da Anice Maria. Mas aí foi por pouco tempo, né? E naquela época também existia um problema, que hoje já foi muito amenizado, porque hoje você tem as entrevistas coletivas, né? Que o pessoal vem, né, no local reservado, já programado e tal. Naquela época, não, né? As reportagens após jogo e pré-jogo, elas eram feitas no vestiário, né? Então, assim, para as mulheres era uma questão meio constrangedora, porque alguns atletas acostumados a não ter pessoas do sexo feminino no vestiário, eles ficavam muito à vontade, né? O pessoal ia tomar banho, não sei o quê, e vinha. E aí, a participação feminina era muito restringida, porque não dava para você colocar uma mulher dentro do vestiário, né? Com o pessoal com esse tipo de comportamento. Então, assim, depois isso foi evoluindo, as mulheres, principalmente a TV começou a utilizar muito mulheres nas reportagens, e aí os próprios dirigentes e aqueles que lidam com a questão administrativa do futebol começaram a observar de que não seria interessante isso. E aí se colocou as entrevistas coletivas, que não é no vestiário, é fora do vestiário. Então o pessoal já vem vestido, já vem, né, pronto para a entrevista, e aí ficou mais fácil para o público feminino. Hoje, as emissoras de São Paulo, começou com São Paulo, depois o Rio de Janeiro, né? E hoje, praticamente, em todas as equipes de esportes, nas rádios do Rio e de São Paulo, tem pelo menos uma mulher, né? E mais, isso se estendeu para os comentários, que aí a TV também ajudou muito, né? Aquela Ruiz, por exemplo, ela demonstrou muito conhecimento nos debates, e começou a abrir espaço para outras jornalistas, e agora também a arbitragem. Você já começa a observar, né, que como as árbitras começaram a atuar muito, aquelas que vão deixando a arbitragem no campo também começam a comentar os jogos nas emissoras de rádio, mas é muito bem-vinda a participação feminina no rádio e na TV. Essa participação é interessante, né? Você vê não só no esporte, mas também ela já vem figurando aí muito bem em diversos outros programas. Joquinha, eu sei que você também tem aí uma pergunta para o nosso querido Santos Neto, Joquinha. Você caiu, voltou, deu certo aí, tá de volta. Tá desligado seu microfone, Joquinha. Ó, o tricolor, viu, Santos Neto? Esse aí é tricolor doido, já tava louco ali gritando. Tenho certeza que tá falando alguma coisa de Fluminense, viu? Mas não foi pênalti porque não foi na área que eu caí, certo? Foi só no ar, na internet que eu fui, mas voltei. Resolvendo alguns problemas, estamos aqui com muita satisfação aqui contigo, Santos Neto, que tanto abrilhantou nas rádios e abrilhanta, né? Nesse cenário radialista aí. Mas você tem essa participação no futebol, mas também tem a participação nos programas de rádio, de canções do coração, coisas desse tipo, né? E eu tenho duas coisas. Uma é como é que é seu espírito num processo desse, quando a gente fala das canções do coração e traz a música, a melodia para os ouvintes. E a outra, qual foi o momento futebolístico mais marcante que você presenciou nessa história do cenário futebolístico potiguar, no seu ponto de vista? Olha, Joaquim, em relação à questão musical, de apresentador, né, de comunicação, um dos aspectos mais importantes nisso é a questão da gente ser amigo, né, de quem a gente nem sequer conhece. Eu fiz muito horário noturno, onde as pessoas estão muitas vezes solitárias, né? e tem o rádio como companheiro. E como a gente sempre fez assim, programas mais dedicados realmente às músicas românticas, né? E aí, assim, a gente fez muitas amizades, né? E muito legal poder atender, né? Muitas vezes a ansiedade de algum ouvinte que solicitava uma música que lembrava fatos importantes de sua vida. E falando nisso, um dos fatos mais marcantes em relação a isso
é que a gente tinha um programa chamado Encontro de Sucessos, não foi no horário da noite, era no horário do domingo pela manhã, mas a gente seguia mais ou menos esse esquema, né? Era Encontro de Sucesso, que a gente tocava uma música do presente e uma música do passado e tal. E aí a gente criou também um quadro no programa onde as pessoas que estavam solteiras, né, e estavam pensando em encontrar alguém, né, e o rádio tem muito disso também, né. Aí, Cupido, o que aconteceu? a Rádio Cupido. O Rádio Cupido, pois é. Então, a menina escrevia carta, dizia, olha, eu tenho 18 anos, eu moro em tal canto, não sei o quê, eu gostaria de encontrar alguém com perfil tal, né. E nisso, Joaquim, se passaram mais ou menos uns 8 anos depois que a gente tinha terminado o programa, aí eu estou na emissora fazendo um outro programa no horário da tarde, e aí lá na recepção disseram, olha, tem uma pessoa aqui que quer falar com você e tal, ele que veio de São Paulo, né? Mas é de Natal, eu via muito seu programa, eu permiti que ele subisse para conversar, e aí ele me disse, olha, Santos, eu vim aqui pessoalmente, porque hoje eu estou, né, casado já há tanto tempo, temos 2 filhos e tal, e lembra daquele seu programa, o Encontro de Sucesso, o quadro lá? Foi ali que eu encontrei a minha esposa, né? Foi que eu a conheci, né? E nós já estamos casados há um bom tempo, e foi uma das coisas mais felizes da minha vida. Então, assim, isso é muito gratificante, né? Você saber que de uma forma ou de outra, de uma forma indireta, mas você contribuiu, né, para que 2 pessoas pudessem se encontrar, e o mais importante é ser feliz, né? O mais importante é isso. Então, é verdade. Então, assim, a comunicação tem... Então, essa questão da amizade, eu fiz muitas... Hoje tem muitas pessoas que falam comigo, eu nunca vi, né? Mas, assim, liga como... Porque o rádio tem isso, tem a questão do companheiro. Porque na TV você fala sempre de uma forma mais genérica. O rádio, principalmente o rádio AM da época, lhe dava oportunidade para você falar direto para a pessoa, né? Então, se o Felipe estava ouvindo o programa, e ele ouviu algumas vezes, né, Felipe? Então, dizia, alô, Felipe, um grande abraço, meu amigo Felipe Lima. Inclusive, fala direto. Inclusive, 2 programas que Santos fazia, era ouvinte assíduo. O Sambalanço, que era às 5 da manhã, das 5 da manhã do domingo, das 5 às 7 horas da manhã, e o domingo, às vezes também ouvíamos também o Domingo Especial Cabugi, que foi criação do próprio Santos Neto, que depois passou para a apresentação também da nossa saudosa Nice Fernandes. Nice Fernandes, é isso mesmo, Felipe, é isso mesmo. Então, assim, isso é muito legal, né? Então, olha o que o Felipe tá falando aí. Então, ele já acompanhava todo o nosso trabalho, né? Então, e tem muita gente. Assim. Então, o rádio... e o Felipe falou aí de 5 horas da manhã, então é o seguinte, viu, Joaquim? Todo mundo aí. O rádio também tem isso, né? Quem for se preocupar com o horário, não sei o quê, não dá, não. Né? Porque eu entrava muitas vezes na rádio, por volta de... O Sambalanço era no domingo, né? Mas durante a semana eu chegava às vezes 8h30, 9 horas na rádio, e saía às vezes 1 hora da manhã, 2, quando o futebol, por exemplo, tinha um jogo às 9h30 da noite. Nem 9h30, naquela época era 9h45. Hoje que a CBF... 9h45. Aí terminava, você tinha ou o terceiro tempo na época da Rádio Cabugi, ou o balanço final na época já da Globo Natal, e a gente ia até 1 hora, 1h30 da manhã. Então, muitas vezes eu cheguei em casa aqui, 2h30, 3 horas, né? E outra coisa, pode ter a certeza absoluta, sem cansaço. Porque quando a gente gosta do que faz, a gente não reclama não, viu? Isso é verdade, isso é verdade. E Santos, atualmente, hoje você está na Jovem Pan News, não é isso? Não. A Jovem Pan, a Rádio Cabugi se transformou em Jovem Pan. A gente, quando na passagem para a Jovem Pan, a gente ainda estava em atividade lá, né? Mas aí chegou o momento da nossa aposentadoria, nós fizemos um acordo, mas hoje nós estamos numa rádio web, que é um novo modelo de rádio, né? Que proliferou, né, pelo mundo todo, né? Então você tem a rádio web, nós temos uma rádio web chamada Mix Retrô,
que é o nosso amigo do Enio. O Enio gostava muito de rádio, já acompanhava o nosso trabalho e gosta muito de futebol também. Então, quando a gente se aposentou, né, aí ele disse, mas Santos, rapaz, você não vai ficar... Eu tenho essa rádio web, vamos fazer um programa de esporte. Vamos lá. E criamos um programa chamado Super Resenha, que é do meio-dia às 2 horas, 2 horas de duração. Muita gente até se espantou, mas 2 horas, mas hoje com a internet a gente faz tranquilo. Então, hoje de segunda a sábado temos esse programa na web rádio Mix Retrô, do meio-dia às 2 da tarde, segunda a sábado. Bacana, eu vou assistir, viu? Filipão, Santos, meu irmão, a gente já vai chegando aqui, já estamos aí há mais de quase 40 minutos batendo esse papo bacana mesmo aqui. E eu quero passar aqui para o Filipão, que eu sei que ele tem outra pergunta. Eu posso dizer, Santos, que o Filipão hoje está entrevistando um grande ídolo dele, viu? Exatamente. Para nós, Santos Neto, não só para mim, mas como para tantos profissionais do rádio esportivo do Rio Grande do Norte, o Santos é, para nós, um grande mestre. Então, para isso, eu me sinto lisonjeado, Santos, em ter feito esse convite a você, para participar do 65 Esportes, e para mim está sendo uma honra fazer essa pergunta a um grande profissional do Rádio Potiguar, e para mim também um grande mestre. Santos, 2 perguntas rapidamente para nós terminar, já que estamos na reta final do programa. Que grandes craques do Rádio Potiguar estiveram com você nesse tempo todo? E a minha pergunta, junto com essa, seria como você avalia a participação dos nossos clubes, ABC e América, na Série D do Campeonato Brasileiro, nesse retorno, né? E com essa perspectiva de ABC e América se classificarem para a próxima fase e chegar a um difícil mata-mata. Olha, Felipe, o seguinte, o ABC praticamente já tá garantido na próxima fase, né? Não está batido o martelo, mas está muito bem encaminhado. O América também melhorou o seu desempenho com a chegada aí do Renatinho Potiguar, mas futebol a gente sabe como é que é, né? Não pode já achar que já garantiu e tal, porque futebol é surpreendente, é muito surpreendente. A gente já viu de tudo no futebol. De tudo um pouco, né? A gente já viu no futebol. Então, assim, não tem essa de ganhar o jogo antes da bola rolar. Claro que você tem a teoria. Antes da bola rolar, você tem o quê? Você tem uma equipe que tem favorito, né? Por exemplo, esse jogo Flamengo e ABC. Claro, o Flamengo era super favorito, como é de novo super favorito. Pela diferença. Mas eu acredito no ABC, viu, Santos? Mas eu acredito no ABC ainda, viu? Pois é. Pois é, porque também no futebol é isso, né? Não dá para a gente bater o martelo e dizer 100%. Agora, favoritismo existe. Isso no campo da teoria. Quando a bola começa a rolar... Lembra daquele ABC, quando venceu o Guarani, rapaz, aqui de 4-0, não é? E jogava pelo empate, podia perder até de 3, que ainda assim estava na final da Série C novamente, né? O ABC estava buscando naquela época o bicampeonato. O Guarani foi lá e goleou o ABC, tirou a vantagem. Tá? Todo mundo ficou aqui aberto, né? Lembra daquele Fluminense que meteu 3 no América aqui? Isso. Pois é. Meu Fluminense! 5, pois é. E tinha que vencer por uma diferença de 2 gols, né, Joaquim? Porque valia aquele gol fora de casa, né? Como o Fluminense tinha vencido de 3, o América tinha que vencer de 5. E venceu. Sabe? Isso de 5-2, quer dizer, tem uma diferença de 3 gols. Foi lá e ganhou a classificação. Eu acho que o momento histórico, aquele momento, foi histórico. Aliás, o Hélio Câmara, o saudoso Hélio Câmara, como você perguntou, Felipe, os grandes profissionais, a gente começa pelo Super Hélio, né? Assim, Hélio era considerado gênio pela sua capacidade, né? de interpretação, de vocabulário, não é? A narração de Hélio Câmara era diferente de todas as narrações, porque ele colocava humor, mas humor no momento certo, né? Tinha conhecimento profundo. Muitas vezes alguns comentaristas se incomodavam porque ele narrava e comentava ao mesmo tempo, mas é porque ele tinha muito conhecimento, né? Mas o Hélio era um grande gênio.
Aí tem o José Augusto, meu maninho, né, assim, um grande profissional, né, e foi minha inspiração. Nós tivemos Rubens Lemos, a categoria de Rubens Lemos, né, comentando, né, e Roberto Machado, outro grande narrador também nosso, e vieram alguns profissionais de fora, como Marco Antônio Antunes, né, que infelizmente também foi muito cedo para o outro lado da vida, e outros grandes profissionais, Jaime Cisneros, na Rádio Poti, né, então... Olha, década de 70, década de 80, a gente não devia a ninguém, em termos de qualidade, né, de profissionais da imprensa esportiva. Eu me sinto privilegiado em ter tido essa oportunidade de participar de equipes com esses grandes profissionais. Santos, eu vou dizer uma coisa a você. Essa foi a primeira entrevista que a gente fez aqui, que a gente já extrapolou aqui, já passou da prorrogação, de tempo extra, de tudo. Meu diretor, ele não me chamou uma vez para dizer assim, ei, olha o tempo, ei, não sei o quê. Eu tenho certeza que ele está adorando ali, se acabando de rir também com as nossas conversas aqui. Também como quem nos assiste, sabe, Santos? Pelo YouTube aqui eu venho acompanhando, a gente sempre mantendo. Lógico, estamos aqui ainda, como o Volney disse, ainda somos um bebê aqui nessa questão de um programa esportivo. A gente vem se figurando aqui com sempre uma audiência de 15 pessoas simultaneamente, 20 pessoas, 10 pessoas. E assim, foi uma entrevista fantástica com você hoje. Eu quero assim agradecer, eu estou muito agradecido a você. Eu quero agradecer aqui de público ao meu amigo Felipe Lima, que ele vinha defendendo essa entrevista. A gente não deu certo há um tempo atrás, aí depois a gente remarcou para hoje. Mas, meu amigo, muito, muito, muito obrigado. Foi muito bacana receber você aqui e contar essas histórias. E aí, Santos, eu vou deixar aqui um desafio para você. Você voltar mais vezes, de repente a gente tiver aqui um jogo mais disputado, uma coisa do tipo, de repente um Flamengo e um ABC aqui, a gente tá aqui conversando. Olha aqui, ó, Paulinha tá dizendo, verdade, um papo ótimo de ouvir. Parabéns. Paulinha está aqui desde as 8 horas com a gente já está 1h30 no ar, Santos. Como você disse, ó, o programa lá tem 2 horas de duração. Se a gente não parar, a gente fica aqui a noite todinha. Vai ter gente maluca como Paulinha que vai ficar o tempo todinho. Vai ter gente que entra e sai, entendeu? Aqui com a gente, sabe? Paulinha, você sabe que eu tô brincando. Um cheiro, mulher. Mas assim, mas é bacana essa interação, é muito bacana e muito gostosa. E eu quero passar aqui a palavra para você, minha potência, para as suas considerações finais aqui e dizer que o programa está de portas abertas para sempre que você quiser estar aqui com a gente, trocando essa ideia, essa informação. Rapaz, vai ser fantástico. Você é o nosso líder e vai nos ensinar muito, eu tenho certeza disso. Oh, que maravilha. Obrigado, viu, Cezinho? Obrigado mesmo pela atenção de vocês, pelo carinho e pelo convite. Da mesma forma, estamos aqui à disposição. E antes de terminar, você me permita mandar aqui 2 abraços, né? Para o nosso maninho, o Carlinhos Barba, né? Está lá na cidade de Barcelona, o Barbinha, um irmão que a gente tem muito carinho, muito respeito, né? E aprendemos demais com ele também. Super inteligente, uma inteligência rara do nosso maninho, o Carlinhos Barba. Ele que é avô, né, aí do Pedro Gork, que agora está assumindo a cadeira de vereador em Natal. Eu acho que Natal tá ganhando com isso, porque ele é um menino que tem 20 anos, né, mas com uma capacidade enorme de analisar, de ver, não é? E lidar com essa questão política que não é fácil, né? Mas em virtude dos ensinamentos da sua mãe, da Carla Tatiana, do seu pai, o grande João, do avô, o Carlinhos Barba, então o Pedro Lucas com certeza vai fazer um grande trabalho representando o partido, o seu partido, que é o PCdoB, não é? E representando a classe estudantil, que ele já foi dirigente, inclusive, nacional, né, de entidades estudantis, e com certeza absoluta vai fazer um grande trabalho na Câmara Municipal do Natal. E parabéns para vocês por mais um canal de esporte e com
com essa irreverência, não é? Nessa linguagem moderna que é a internet, e pode ter a certeza, Felipe, Cezinha e a todos, estaremos aqui sempre à disposição, sempre que houver necessidade da gente bater esse papo, de falar um pouco mais do rádio, que é uma das grandes paixões da nossa vida, a gente está aqui sempre à disposição. Um grande abraço e obrigado pelo convite. Boa noite. Nós que agradecemos, e você será o nosso convidado de honra, viu, por aqui também. E antes de encerrar, eu quero mandar um alô aqui também para o meu querido Joaci Bastos, está aqui comentando também no nosso chat aqui, viu, Joaquim? Joaci está por aqui, nos dando audiência. Muito obrigado. Paulinha mandando um cheiro aqui, um cheiro para você também, amiga, tudo de bom. E meus parceiros aqui, Joquinha, volte mais vezes. Santos, sua cadeira já está reservada aqui a hora que quiser, viu? Já vamos estar lhe aperreando aqui para estar conosco. Filipão, dispensa comentários, essa voz marcante do 65 Esporte. Meu querido Volney também. E minha querida Isa, Santos, Isa ainda fica por ali quietinha, às vezes eu fico cutucando Isa ali, meu diretor disse até que ela tinha que sorrir mais, porque tem horas que ela fica muito séria, entendeu? Mas Isa está aqui, nos ensinando com a sua juventude também, trazendo aqui muitas informações do nosso esporte. Pessoal, agradeço mais uma vez aí, 1h32 de programa. É uma grande satisfação, uma grande honra estar aqui nessa segunda-feira, mais uma segunda-feira com vocês. E se Deus quiser, na próxima segunda estaremos novamente por aqui. Uma excelente semana. Valeu. Vamos lá, quem não vacinou, corre para vacinar, saindo de máscara. E vamos embora, firme e forte. Deus abençoe a todos vocês. Cheiro no coração de cada um. Valeu e até segunda. Um grande abraço, minha gente. Até a próxima. Amém, que o ouro vem.